Muito boa noite, graça e paz da parte de Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que conosco hoje congregam para a adoração ao nosso Deus. Cumprimentamos os nossos irmãos e amigos que estão no Facebook e adoram conosco ao nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido todos para a leitura do Salmo 80. Nós vamos abrir o Salmo de número 80 e fazer a leitura conforme tem sido nosso costume. Dos versículos 7 até o versículo 15 é o texto que chama a nossa atenção. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma barreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste essa barreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela, as suas raízes entraram fundo na terra, e ela se espalhou por toda a parte. Cobriu os montes com a sua sombra, e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Porque derrubaste as cercas que havia em volta dela, agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso. Lá do céu olha para nós. Vem e salva a tua barreira. Vem e salva essa barreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Palavra do Senhor no Salmo de número 80. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito,
queremos invocar a presença do nosso Deus, nós vamos fazer a oração. Senhor Deus Pai Celestial, Tu que nos criaste à Tua imagem e semelhança, aceita o nosso louvor por Tuas bênçãos e proteção. Senhor Deus Filho Redentor, Tu que com Teu sangue nos perdoaste todos os nossos pecados, aceita nossas vidas em sacrifício vivo a Ti. Senhor Deus Espírito Santo, Tu nos deste a fé salvadora, sê nosso ajudador e santifica nossa vida a Teu serviço, através de Tua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A igreja pode sentar-se, nós vamos cantar o louvor que vai ser projetado. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. A santidade de Deus para nós deve ser um encorajamento, porque Deus quer que também sejamos santificados por Ele. Deus sempre é amoroso conosco. Da nossa parte, nem sempre tem sido assim. Temos sido egoístas e falhado no amor para com Deus e para com o próximo. Por isso somos culpados diante de Deus e merecemos a condenação. Mas como diz o apóstolo João, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Neste culto somos chamados a confessar os nossos pecados e a crer na misericórdia de Deus. Por isso, vamos orar juntos e vamos confessar nossos pecados. Colocamos-nos de pé.
Ó Deus gracioso, reconhecemos que Tu tens sido fiel e amoroso para com a Tua humanidade. A morte de Teu Filho na cruz é a prova do Teu amor por nós. Tu sabes, ó Deus, que não temos sido fiéis para contigo, não temos demonstrado amor por Ti e nem pelo próximo como esperas de nós. Suplicamos o Teu perdão por esses e todos os outros pecados. Como diz o Salmo, contigo está o perdão, para que Te temam. Nós confiamos que por amor a Cristo Jesus perdoas nossos pecados. Amém. Irmãs e irmãos, Deus em seu grande amor e por obra do Espírito Santo nos constituiu seus filhos. Por amor a Cristo, Deus perdoa o pecado de todo aquele que nele crê. Se você crê e está arrependido dos pecados, então creia também que Deus lhe perdoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oramos. Querido e eterno Deus, só nos resta a palavra de louvor. Louvor ao Deus que não só faz promessas, mas as cumpre todas. Em todas as tuas promessas tem o seu sim. E o seu sim significa para nós bênção, alegria, esperança, encorajamento. Por isso nós saímos desta hora da reconciliação mais confiantes, mais firmados e mais animados a continuar caminhando a vida de santidade dos filhos de Deus. Amém. A igreja pode sentar-se. Convido aos irmãos que aqui estão e também aos que estão em casa a abrir o seu inário no hino 323, e nós vamos cantar este hino em preparo à palavra, a leitura da palavra que vai ser feita daqui a instantes.
cantar este hino que nós estamos celebrando os 100 anos do Inário Luterano. Um inário que pode parecer composição só de alemão, mas há muitos brasileiros e pessoas de outras nações que trabalharam as músicas que estão no nosso Inário Luterano. Essa, por exemplo, foi de pessoas não alemãs que compuseram este hino 323. Vamos receber a palavra. A palavra está primeiramente registrada hoje no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Eu convido a Kátia para que nos dirija a leitura deste texto. Isaías capítulo 5, versículos de 1 até 7. Vamos ouvir. A plantação de uvas de Deus. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produzir uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. E vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada. As parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. Até aqui a palavra. Nós agradecemos a Kátia, a leitura bíblica de Isaías, e vamos agora receber a palavra do Santo Evangelho. Eu convido a igreja para ficarmos de pé em reverência ao Santo Evangelho. Está registrado em Mateus, capítulo 21, versículos 33 até 46. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Aleluia, Aleluia. Os lavradores maus. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. E agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza, ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou:
Vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês, será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Palavra da salvação registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Aleluia, Aleluia. Convido vocês para junto, com toda a cristandade na face da terra, confessarmos a fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A igreja pode sentar-se. Convido os irmãos que estão aqui na igreja e os que estão em casa para cantarmos o próximo louvor, Não Há o que Temer. E a gente se prepara para a mensagem do culto de hoje. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a
Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, a todos os irmãos e irmãs. Amém. A palavra do Evangelho deste fim de semana, Mateus capítulo 21, traz a conhecida parábola dos lavradores maus, quando Jesus lhe diz: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre ele, sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Palavra do Senhor Jesus, referindo-se a si mesmo neste Evangelho. Chega, acabou para você. Eu esperei muito, mas você, irmãos, a parábola dos lavradores maus recebe os olhares da igreja neste fim de semana. Clara, simples e objetiva, esta alegoria, que é um estilo literário em que cada elemento do texto se refere a um personagem, a uma situação, ela foi proferida contra os líderes. Ela foi proferida contra os líderes religiosos de Israel, contra os líderes espirituais do judaísmo dentro do templo, nos últimos dias de vida de Jesus, e numa ocasião em que Jesus trazia para o povo o desconhecido conteúdo do reino de Deus. Esta parábola, ela traz uma clara sentença para os líderes espirituais de Israel. Senhores empreiteiros da vinha do Senhor, chefes da vida espiritual dos judeus, vocês receberam um povo para cuidar, mas vocês abandonaram as ideias do Senhor, colocaram no lugar suas próprias ideias, não fizeram como Deus queria. Vocês mataram profetas, amontoaram rejeição sobre rejeição, sobrecarregaram a vida espiritual do povo, e por último rejeitaram e decidiram matar o seu filho e jogá-lo para fora da vinha. A medida de vocês, senhores, está cheia, por isso o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a outras pessoas que queiram produzir os frutos e corresponder às expectativas deste Senhor e Deus, o Senhor dos céus e da terra. Essa é a segunda de duas parábolas num papo só. Se a primeira parábola, aquela dos dois filhos que a gente mencionou no fim de semana passada, foi dita um pouco antes e foi dura de engolir, porque ali o Senhor falou de uma ação devastadora sobre as lideranças, de que eles não entrariam no reino dos céus se eles continuassem com aquele comportamento. Esta parábola dos lavradores, ela foi mais devastadora ainda, porque além de ameaçá-los de não ficarem no reino, eles iam ver Deus transportando o seu reino das mãos deles para outros povos, para outras pessoas. E isso, para eles que estavam se sentindo seguros, intocáveis, os senhores da religião, isso foi devastador, isso foi mortal. E o Senhor aqui, ele diz: vai ser feito assim. Queridos amigos e irmãos, esta parábola dos lavradores maus, ela tem repercussões até os dias de hoje. Ela é muito rica, ela é teologicamente, historicamente muito rica. Ela realça muitos detalhes da vida de comunhão de Deus
com a humanidade, ou com o seu povo, com seus filhos. E hoje aqui eu gostaria de ressaltar duas coisas muito importantes que esta palavra traz para a instrução e orientação da nossa fé. De um lado, esta parábola aponta para um risco contínuo que nós cristãos e a humanidade como um todo vive correndo, que é rejeitar a governança e o direcionamento de Deus. Desde o Éden, nós fomos tentados. Desde o Éden, nós fomos chamados a sermos autônomos, autossuficientes, que tomássemos na nossa mão nossa autodeterminação e não fôssemos guiados por ninguém. E nós aceitamos. E até hoje nós aceitamos, e até hoje nós caímos nessa tentação diariamente. Quero fazer do meu jeito. Na minha vida ninguém se mete. As minhas decisões eu as tomo. Minha vida, minhas regras. É o que se fala repetidamente por aí nas ruas de nossas cidades. E muita gente às vezes não percebe que essa é uma frase que registra uma autogovernança, talvez inconsciente rompimento com a vontade do nosso Senhor. Ao contar a parábola dos lavradores maus, Jesus refere-se ao governo que Deus queria ter sobre as pessoas e refere-se também à irritação da humanidade que não quer ser governada por Deus e nem por ninguém. O Senhor enviou os líderes religiosos para guiar, mas eles desencaminharam o povo. O Senhor enviou profetas para reencaminhar. Profetas foram mortos, profetas foram expulsos, profetas foram surrados, profetas foram espancados. O Senhor finalmente resolveu que Ele iria mandar o seu filho. Quem sabe o meu filho seja acolhido, porque tem comunhão direta comigo, e de mim sairá a palavra, e eles vão ouvir essa palavra e vão recebê-la. Qual nada? Eles disseram: o filho veio para governar? O filho veio para dirigir? Nós vamos tirar o filho e vamos nós governar para sempre a vida religiosa dessas pessoas. Elas vão ficar subordinadas ao nosso pensamento, à nossa direção. Nós seremos deuses para eles, nós seremos o Deus deles, e eles vão se ajoelhar diante de nós. Esse é o fim último do que Satanás propôs para Adão e Eva, quando ele desafia o ser humano: seja como Deus. E os líderes religiosos, eles ousaram tirar o filho para se colocar no posto, e assim eles agiram, matando o próprio filho na cruz. Quem se opõe ou se coloca contra a ação salvadora do Senhor, exclui-se da sua comunhão automaticamente, e o reino, ele vai sendo passado para quem quer. O reino vai sendo entregue para quem deseja corresponder e produzir frutos. O Senhor disse aos seus discípulos: quando vocês entrarem numa cidade e eles não vos receberem, o que era para fazer? Sacode o pó das sandálias e segue adiante. Vai oferecendo o Evangelho. Jesus fez assim. Ele não impõe o Evangelho a ninguém, ele não obriga, ele oferece. Ele diz: eu tenho uma coisa maravilhosa para você, eu tenho uma bênção para você, e eu quero entregá-la para você, eu quero repartir com você, eu quero colocar isso para você. E assim o Senhor faz. Ele vai transferindo o seu reino. E Jesus fez nessa hora uma alusão à perda que os sacerdotes e os fariseus iriam experimentar quando eles decidiram matá-lo. E em verdade esta mensagem da parábola dos lavradores maus, ela se destina às pessoas de todas as épocas,
destina-se também a nós no tempo de hoje. A indiferença, a falta de compromisso, a superficialidade religiosa continuam colocando pregos nas mãos de Jesus. E isso é um risco espiritual de altíssima proporção, de grandiosa proporção. Porque se nós matamos o autor da vida, quem nos dará vida? De onde vamos tirar vida? Vamos cair num vazio? Vamos cair no nada? Quem de lá poderá nos socorrer? Talvez você esteja preocupado como isto acontece. Às vezes isto acontece conscientemente. Devido a muitos discursos por aí, há pessoas que dizem que pensaram, calcularam, analisaram, decidiram e sacramentaram. Eu vou rejeitar o Evangelho. Não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de pregação, não quero mais saber de pastor, padre ou outra coisa qualquer. Por vezes isso acontece inconscientemente, e aqui às vezes é preciso fazer o alerta. A gente às vezes rejeita o Evangelho sem perceber, sem aquela culpa ativa. Está fazendo uma coisa sem pensar. Às vezes estamos tão encantados com uma ideia, com um comportamento, com uma visão filosófica. Achamos aquilo tudo muito legal, muito bacana, inovador, revolucionário, transformador. Mas não percebemos que para viver aquela ideia nós temos que sacrificar o Evangelho. Nós temos que sacrificar a palavra. Porque a palavra do diabo, ela é ali parecida com o Evangelho. E a gente precisa ter um olhar de águia sobre textos que a gente lê. Porque às vezes a gente, achando uma coisa legal, não percebe que está sacrificando o próprio Cristo. Sem perceber, está jogando o Cristo na cruz. São frases muito elementares. Ama quem te ama, por exemplo, para não estender muito esta pregação. Isso é do Evangelho? Isso não é do Evangelho. Isso é uma frase que raspa no Evangelho, parece Evangelho, mas não está no Evangelho. Porque o Evangelho diz: ama teu próximo como a ti mesmo, ora pelos teus inimigos, ama os que te perseguem, ama quem te ama. É uma frase da seleção, é uma frase da exclusão, é uma frase da condenação. Porque se eu percebo que uma pessoa está com dificuldade de me amar, o que eu vou fazer com ela? Eu vou não amá-la. E se quiser piorar um pouquinho, eu vou odiá-la. Por isso a frase ama quem te ama é uma coisa extremamente perigosa para a vida em sociedade. E por isso às vezes a coisa vem de fora, ela é sutil, ela quer desmontar o cristianismo, ela quer desmontar o Cristo, ela quer desmontar a fé cristã, e a gente precisa ter olhos de águia e perguntar: muito bem, isso é religião, mas isso é religião do Cristo? Isso é do Evangelho? Eu tenho que questionar. Outro ensinamento que a parábola desenha para nós é uma insistente vontade de Deus de oferecer suas benesses a cada um de nós. A gente olha a parábola dos lavradores maus e do início ao fim, o Senhor insistentemente quer abrir as janelas dos céus para abençoar os seus filhos. E mesmo quando eles matam o seu filho na parábola, mesmo quando uma porta se fecha para Deus, se é que a gente pode fechar portas para Deus, mas podemos fechar portas para Deus, ao invés dele dizer: olha, para vocês aí embaixo acabou, ele olha para o lado, ele olha para o outro e diz: não, ali eu ainda não fui, ali eu preciso ir, lá eu vou.
que é o que está acontecendo com o Evangelho no mundo. O Evangelho, ele é dinâmico, ele viaja, ele sai de um país, ele sai de um canto, sai de uma região, sai de uma nação, ele sai de um povo, ele vai para cá, ele vai para lá, porque Deus é alguém que nem água, ele vai para cá, vai para lá, e ele vai oferecendo as suas graças e as suas misericórdias, porque o seu desejo é salvar. Por sua graça, e tão somente por sua graça, aquela pedra rejeitada, que é Jesus Cristo, ela veio a ser e continuou a ser a mais importante. E assim é Deus o Pai. Quando ele parece vencido aos olhos humanos, ele mais uma vez intervém para trazer juízo, salvação, misericórdia e bondade. Ele não é indiferente, ele não é rancoroso, pelo contrário, ele vai buscando gente para salvar. Ele coloca a tristeza dele do lado, ele coloca o sofrimento dele do lado e vai em busca daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, porque Deus, de um jeito ou de outro, ele quer salvar. Tem a parábola das bodas, onde ele diz: sai pelos caminhos e atalhos, traga os aleijados, os coxos, os cegos, os mancos, porque eu quero ver a minha casa cheia. Deus não vai sossegar enquanto a casa dele não estiver cheia, e por isso ele dá condições, ele dá todas as condições para que nós possamos produzir os frutos. Ele derrama seu Espírito sobre nós, ele nos dá dons espirituais, ele nos dá qualificações espirituais, ele nos dá as ferramentas possíveis, ele nos dá a igreja, ele nos dá irmãos para que a gente possa se unir, se juntar e trabalhar em prol da produção desses frutos junto com os demais irmãos. E é nesta comunidade, e aí a gente encontra o sentido da importância da igreja. É na comunidade, é na congregação dos santos, que unindo os talentos, unindo os dons, unindo as virtudes, unindo as capacidades, nós conseguimos construir ações, nós conseguimos construir movimentos para poder levar o Evangelho, emplacar o Evangelho e colocar o Evangelho à disposição das pessoas. E assim nós vamos ver a produção de amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio acontecendo. Chega, acabou para você. Esperei muito, mas muito eu esperei por você, só que eu vou esperar ainda um pouco mais. Diz o Senhor em sua paciência infinita, em sua longanimidade, que espera até o último segundo, para que nós possamos aceder a Ele, nós possamos dizer sim para Ele, e nós possamos dizer: Senhor, eu vou produzir, eu vou reagir. Que Deus assim nos dê coragem, para que nós possamos dizer sim para o Senhor, e caminhar na ideia dEle, e com Ele produzir os frutos que são a vida para o mundo. Amém. Na sequência nós vamos cantar o hino que vai ser projetado ali. É o hino 397. Enquanto cantamos este hino, nós vamos trazer ao altar as ofertas que nós separamos para abençoar o trabalho dessa palavra. Cantamos este hino.
nas nossas orações de hoje, nós queremos louvar a Deus pelo aniversário de 117 anos do nosso Seminário Concórdia. O nosso Seminário Concórdia, escola de formação de profetas ou de pastores, é mais velho que a nossa igreja. Ele foi fundado em 1913, no mês de outubro de 1903, e então está completando 117 anos. Então nós vamos louvar a Deus porque continua ainda formando pastores. Nas nossas orações nós queremos orar pela saúde de Ana Maria Catabriga. Ela é sogra da Tiara Laube, ela está com câncer, fazendo tratamento médico. E também oramos pelo Enzo. O Enzo, ele é primo dos Werneck, né? Mais ou menos, né? Da família. E ele está passando por tratamento de transplante de medula óssea, né? E a família pede as orações dessa igreja. Na nossa oração, nós queremos também nos solidarizar com a família da Kátia, né? Em virtude do falecimento do nosso irmão Aquilino Kiefer, um dos líderes fundadores da nossa igreja em Marechal. Depois de vários dias internado, ele veio a falecer. Então nós queremos orar e nos solidarizar nesse luto. Queremos agradecer pela recuperação da saúde da Sofia, que essa semana foi para casa, está junto com a sua família, depois de 60 dias internado, um longo tempo, de muitas preocupações, muito sofrimento, e Deus restaurou. Agradecemos pelo aniversário do nosso irmão Leonor Tetzlaff, no dia 30, e no dia 6 agora é o aniversário de casamento da Kátia e do Wallace, 31 anos, dia 6 de outubro de 1989. Deus os abençoe, Deus os guarde juntinho, um ao lado do outro, sempre. E nós vamos orar por todos esses pedidos aqui. Colocamos-nos de pé e oramos. Amado Deus, glórias sejam dadas a Ti, porque o Senhor nunca desiste da Tua humanidade. O Senhor sempre de novo reitera o Seu desejo de amar, de cuidar, de velar e de salvar. A parábola dos lavradores maus, embora seja uma dura palavra, é para nós uma reafirmação do Teu amor por nós. E por isso os nossos corações se enchem de esperança quando o Senhor fala desse jeito, que vai dar o Teu reino, vai entregar o Teu reino aos nossos corações. Abençoe-nos, ó Deus, para que nós possamos corresponder, possamos chegar junto na Tua ideia, possamos convergir contigo e produzir os frutos espirituais que vão Te alegrar, que vão fazer bem aos nossos semelhantes e vão nos trazer muita alegria. Ajuda-nos, Senhor, a fugir de todas as ideias que destroem a vida espiritual, para que assim possamos ir construindo uma vida bem estruturada, bem sedimentada e bem firmada. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, continue a abençoar a sua igreja, abençoar especialmente o seminário, que está completando 117 anos, essa escola de formação de pastores, que atravessou décadas e hoje se mostra ainda vigorosa. Olha, Senhor, pelos seus professores, abençoe seus alunos, e especialmente olha para os corações de jovens que estão nas igrejas espalhadas pelo Brasil afora, para que neles seja despertado o gosto pelo ministério, o desejo pelo serviço pastoral, e assim se candidatem e se coloquem à disposição da igreja para serem pastores também e atender as igrejas conforme as suas necessidades. Pai Celestial, nós queremos nos alegrar com a Sofia e com as bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida dela e de sua família, dando a ela a vitória, dando a ela o restabelecimento, dando a ela a recuperação e a volta para casa junto com sua mãe, seu irmão, seu pai e demais familiares. Queremos nos alegrar com o aniversário do Leonor, te agradecer por teres concedido a ele a graça de mais um tempo de vida. Queremos te agradecer por estares conduzindo Wallace e Kátia
no decorrer desses 31 anos de vida matrimonial. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, conduza os corações deles em sabedoria, para poderem levar adiante a vida matrimonial e usufruir dela, o que o Senhor colocou na vida de casados. Oramos por Dona Ana Maria e pelo Enzo, que estão enfermos e precisam dos teus cuidados. Há muitos outros que estão hospitalizados, estão internados, estão acamados e sofrem mesmo no seu dia a dia. Pai Celestial, alivia as dores, restabelece a saúde, cura da enfermidade, dê aos teus filhos o bem-estar tão desejado e tão procurado. Olha pela família Kiefer Van, que está enlutada em virtude do falecimento do seu aquilino. Consola os corações, conforta, para que possam ir caminhando de esperança em esperança até o grande e glorioso encontro na grande vida que o Senhor está preparando para todos nós. Seja conosco, Senhor, em todo o tempo. Guarda-nos e abençoa-nos. Abençoa o nosso país, abençoa nossas autoridades, abençoe a nossa nação. Abençoa-nos nestes tempos que estamos nos preparando para o processo eleitoral, que possamos ter discernimento para observar o desenrolar do processo e não desistirmos de garimpar e de cuidar para que possamos colocar aqueles possíveis melhores nos postos de comando de nossas cidades pelo Brasil afora. Em nome de Jesus Cristo, dá a este povo governança, dá a este povo direção, para que possamos ter justiça e paz nas ruas de nossas cidades. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos celebrar a ceia do Senhor, queremos receber o corpo e o sangue de Cristo em nossas vidas e com Cristo caminhar no nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevai os corações. Ao Senhor nos elevamos. Rendamos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Isto é o meu corpo, partido por ti, traz o perdão e dá a paz. Toma e come, e quando fizeres, faz em memória a mim. Isto é o meu sangue, vertido por ti, traz salvação e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em memória a mim. Que a paz do Senhor esteja convosco, agora e para todos sempre. Amém. Cantamos o Agnus Dei. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós, ó
instituição da Santa Ceia, nós vamos receber o corpo e o sangue de Cristo, nosso Senhor. Ele nos é dado junto com o pão e o vinho. Recebemos na Santa Ceia 4 elementos. 2 são visíveis e nós os recebemos pela boca de modo natural, que são o pão e o vinho. E recebemos 2 elementos invisíveis de modo sobrenatural, também pela boca. Assim. O microfone. Também pela boca nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Por isso é que a Santa Ceia, ela nos chama a esse exame. Quero eu o Cristo na minha vida para construir uma vida espiritual? Então eu tomo para a minha salvação. Se eu não tenho respeito, se eu não tenho temor pelo Cristo, a Santa Ceia se volta contra mim. O apóstolo Paulo fala que eu me torno um réu, né? Eu me torno um culpado, um criminoso, porque eu tomo o corpo e o sangue de Cristo de forma profanada. Por isso nós conclamamos todos para que venham à ceia, recebam o Cristo com alegria e deem as mãos a Ele para a construção de uma vida espiritual bem frutificante. Deus abençoe e guarde a todos nós. Durante a distribuição será colocado um louvor. Nós nos postamos aqui, aqueles que quiserem vir por ali, e vemos um de cada vez, tá? Sejam bem-vindos. Deus os abençoe. Senhor, meu Deus.
O corpo e o sangue de Jesus Cristo nos são dados para fortalecer a nossa confiança no perdão dos pecados e nos animar para uma vida cristã em amor, caridade e bondade para com o nosso próximo. Vamos dar graças a Deus, nosso Senhor, colocamos-nos de pé. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Pai eterno, Deus gracioso, é melhor que nós queiramos ser parecidos contigo. Todas as vezes que nós rejeitamos a tua imagem e preferimos não ter sido semelhantes a ti, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Incentiva-nos, Senhor, a sempre querer de novo ser a imagem e semelhança de Cristo, ser a imagem e semelhança do Pai, ser a imagem e semelhança do Espírito Santo, para assim vivermos uma vida bem-aventurada, feliz, como nós sempre desejamos e vivemos a procurar. Ali está o segredo, ali está a solução, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. A igreja pode sentar-se. Deus os abençoe, Deus os guarde. Cumprimentamos todos vocês que vieram buscar a comunhão cristã nesta noite. Também a você que está em casa, que adorou ao nosso Deus junto conosco. Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus o acompanhe. Nós queremos convidar a todos já para as programações dessa semana. Amanhã tem culto presencial e online às 9 horas, culto de Araçás, né? Na quinta-feira nós teremos o culto 45 minutos com Jesus e no sábado estaremos aqui, né? Às 19h30 em nosso culto. A instrução de confirmandos começa dia 15 de outubro, né? Nós vamos fazer a nossa retomada da instrução aqui no salão da igreja no dia 15 de outubro. E já estamos agendando para o dia 28 de outubro a assembleia para a alteração dos estatutos. Como isso vai ser feito, nós ainda vamos esclarecer para a igreja, né? A proposta de alteração dos estatutos. 28 mesmo? É uma quarta-feira? O meu presidente me falou e eu repeti. Mas então a data deve ser revisada, tá? Nós vamos revisar essa data. De qualquer forma, a ideia é para o final do mês, tá? Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. E nós passamos para vocês a proposta de alterar a composição da diretoria de 5 integrantes, né? Para um modelo com 6, que é o modelo tradicional que a gente sempre utilizou na Igreja Luterana. Nós estamos hoje com um modelo com 5 e as 2 diretorias já sentiram dificuldades de lidar com esse modelo. Então, baseado nessas razões que a gente já mandou para vocês via WhatsApp, aqui nós estamos com um problema de margem, aí eu não vou poder ler. Mas vocês têm no WhatsApp de vocês, quem não tiver pode pedir de novo para mim, eu mando. As razões por que nós queremos mudar e para onde nós queremos mudar, para a composição de presidente, vice, secretário, vice, tesoureiro e vice. Esse é o modelo proposto com as devidas adequações e ajustes, né? Para o próximo final do mês de outubro, tá bom? Nós pedimos aos irmãos que estudem e aguardem as orientações que nós vamos dar. E desde já queremos, para um próximo assunto, eleições para a nova diretoria da nossa congregação. Se vai ser com 5 ou com 6, a gente ainda não sabe, mas que vai ter eleição, vai ter. E nós estamos pedindo que os irmãos pensem com carinho sobre a possibilidade de servir a Deus através de um cargo na diretoria para os anos 2021 e 2022. 2 anos é o período de exercício de mandato na diretoria da congregação, tá? Então você
que é maior de 16 anos, né? Você que seja homem ou mulher, pode ser candidato, né? E pode ser eleito para ocupar um posto na diretoria da congregação, tá? Então nós pedimos que todos orem por esse assunto, pensem com carinho e de repente se voluntariem, né, junto ao presidente de nossa congregação, o Délio Hartbart, diz: olha, eu quero ser candidato também. Se você quiser formar uma chapa, o estatuto também permite, né? Você de repente quer formar uma equipe, o estatuto no artigo 19, parágrafo 2, permite que seja por chapa ou por cargos separadamente, tá? Então, está aí o desafio para nós dirigirmos a nossa congregação. Meus irmãos, foi uma alegria poder estar com vocês, ver vocês, que Deus os abençoe e os guarde, e continuem vivendo o seu discipulado lá na rua, lá onde vocês estão, espelhando Cristo para todas as pessoas. Um abraço, boa noite, tchau e durmam bem.